Boa tarde, povo. Vamos continuar então o trabalho com a função exponencial. Ela já foi apresentada, ela é de uma tremenda simplicidade quando olhamos para a forma do gráfico, o comportamento do gráfico. Ela não tem máximos, não tem mínimos, não é? Uma função que tem este comportamento. Portanto, isto é, no caso da base ser positiva, portanto, estamos a falar da função f de x igual a a levantado a x, em que o a tem que ter, lembra-se, a função afim era ax mais b, mas em cada caso concreto o a tinha que ter um valor e o b também tinha que ter um valor. Neste caso é simplesmente um a, nem sequer são dois parâmetros, é um só parâmetro, é o parâmetro a. Pensem, por exemplo, que a quadrática tinha 3, a, b e c. Todos os três mexiam no formato da função quadrática. No caso da função exponencial temos um só parâmetro, que é o a. E a forma da função é então esta ou esta. Bom, neste caso o a maior do que 0 e maior do que 1. Portanto, a maior do que 1. A igual a 1 é degenerado. A igual a 1 é uma reta, porque 1 levantado a x dá sempre 1. E, portanto, o gráfico seria constante. E, neste caso, esta função cresce sempre, não é? Ela vem quase de zero e cresce para mais infinito. Ela vem, quando o x é menos infinito, ela é quase zero, depois sobe rapidamente para mais infinito. E neste caso é o contrário. Ela vem de mais infinito e cai para zero. E neste caso é se o a for maior do que zero, porque não aceitamos bases negativas. Não definimos exponenciais com bases negativas, de facto não é tecnicamente possível fazê-lo, e menor do que 1. Portanto, se o a for 0,5, 0,8, 0,6, a forma da exponencial é esta. Se o a for maior do que 1, por 1, 2, 1,5, 2,5, por aí fora, tudo o que seja maior do que 1 de base, a função tem este aspecto. Isto podia-se resumir, continuando ainda numa de revisão, vamos, por exemplo, fazer o gráfico da função 3 levantado a x. Só para acelerar o cérebro. Portanto, temos a função f de r em r, que a x faz corresponder a f de x, ou y, que é 3 levantado a x. Se 3 levantado a x, divirtam-se a fazer as potências, tem o seu interesse. X, 3 levantado a x, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Uma curiosidade é que em 0 vale sempre 1. f de 0, 3 levantado a 0, dá 1. Depois, menos 1 é 3 levantado a menos 1. Ora, 3 levantado a menos 1 passa para baixo, que o expoente é negativo, 1 terço. Menos 2, 1 nono. Menos 3, 1, 27 avos. 1 partido para 27. Em 1 é 3 levantado a 1, que é simplesmente 3. Em 2 é 3 ao quadrado, que é 9. E em 3 é 27. Dá o gráfico. Façam. Em 0 vale 1. Em 1 vale 3. E depois é aquele efeito exponencial, não é? Que já vale 9 e assim sucessivamente. Portanto, isto é praticamente vertical aqui. E para este lado vai devagarinho. Menos 1 vale 1 terço. Depois, menos 2 vale 1 nono. Menos 3 vale 1 27 avos. E ela quase que toca. Quase que toca. No infinito ela vai mesmo tocar. Portanto, quando o x for menos infinito, se é que isso existe, não é? Evidentemente não existe, isto tende para zero. Ela colapsa. E isto é a função f de x, o seu gráfico. Não dá para representar nem o 2, porque eu não tenho aqui... Ora, isto é 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ainda dava para representar aqui. Mas em 3 já era 27. 27 já era na casa da vizinha. Portanto, estão a ver, mais uma vez, esse efeito de crescimento muito rápido. Ela não é vertical, mas é quase vertical. Quase vertical, mas não é vertical. Se ela fosse vertical, nem sequer era função. Ela vai crescendo muito rapidamente e dá uma ilusão
dá a ilusão de que ela é vertical. Não é. Bom, se tivesse feito, em vez de 3, tivesse feito f de x igual a 0,3 levantado a x, ora, como 0,3 fica entre 0 e 1, se tiverem paciência, vão ver que o efeito é ao contrário. Cruza igualmente aqui, mas esta função é a função 0,3 levantado a x. Nos negativos, como fica a dividir por números decimais, ela vai para muito grande. Nos positivos, a 0,3, depois 0,3 ao quadrado dá 0,09 e assim sucessivamente. Isto vai caindo rapidamente para 0. Esta cai rapidamente para 0 e esta sobe rapidamente para mais infinito. Ok, isto foi uma revisão rápida do que vimos na última aula e é o gráfico então desta senhora. O propósito da aula de hoje é do múltiplo. Por um lado, introduzir um número muito importante. A informática, os computadores precisam deste número como pão para a boca. A física, por aí fora, que é o número de Neper. O número E. Ora bem, o número E... Há muita maneira de introduzir o número E. Vocês, curiosamente, não têm nenhuma boa forma. Não existe, nesta altura, no primeiro ano do ensino médio, nenhuma boa forma de introduzir o número E. O que é o número E? Olha, o número E pode ser, por exemplo, 1 mais o número E. Já recordem que já tinham o número π, destes números esquisitos. Já tinham o número π, portanto aprenderam o número π no ensino fundamental. Agora hoje aprendem o número E. E depois vão aprender o número I, ainda no ensino médio, no último ano. Mas vamos ficar pelo aprendizado de hoje, que é o número E. Primeiro, este número aparece, espero eu que o meu celular chinês maravilhoso tenha o número E. Rezemos. Vou virar aqui ao contrário. Tá, estão a ver? Não sei se dá para ver, espero que sim. Estão a ver ali ao lado do π, está o número E. Se eu colocar em E, carregar em E e puser igual, está aqui o valor do número E. 2718. E tal, lembra, vou fazer o C e colocar o π, para vocês continuarem em casa. Se eu colocar o π, 3,14. Se eu colocar o E, 2,718. Então vamos deixar ficar aqui o E na sua aproximação simpática, da mesma maneira que o π era 3,14, o E tende a ser 2,72. Eu gosto mais de 2,718. 2,718, o π mais 3,14. São valores aproximados. Para que é que servia o π? Bom, o π servia para calcular o perímetro da circunferência, a área da circunferência. As unidades circulares, as coisas circulares ou redondas, precisavam do π para o seu cálculo, fosse da área, do comprimento ou do volume. E agora, o número E serve para quê? Olha, o número E serve para vocês serem infelizes. Mas, daqueles que conseguirem ultrapassar esse drama da infelicidade de ter que saber mais uma coisa, ter que saber que o número E é 2,718 aproximadamente, os que conseguirem superar essa infelicidade vão ver que o número E é de facto um número espantoso. É um dos números espantosos da matemática. E uma das coisas surpreendentes do número E é a seguinte. Nós vamos definir a exponencial de base E. Portanto, vamos ver aqui. Exemplo. F de x igual a E levantado a x. É isto que as máquinas têm como exponencial. A sua anti-exponencial vai ser depois, daqui a mais uma semana, vão ver o ln. Porque o E chama-se número de Neper. Então, número de Neper, logaritmo neperniano, ou logaritmo de Neper. Por isso, se voltarem a abrir o vosso celular lindo e maravilhoso, vocês vão ver que aparecem dois logaritmos. Aparecem dois logaritmos aqui, um ao lado do outro. Aparece o ln,
logaritmo de Neperiano, e o log. Para quem já sabe alguma coisa de logaritmos, o log era o que se aprendia antigamente, que é o logaritmo de base 10. Portanto, as duas exponenciais de referência, pelo menos a julgar aqui pelo Android do camarada Steve Jobs, então quer dizer que as duas exponenciais de referência são a f de x, número de Neper levantado a x, e a f de x, 10 levantado a x. Portanto, as duas exponenciais de referência do camarada Steve Jobs não são, por exemplo, o 2 levantado a x, o 3 levantado a x, 3 levantado a x. Não. É exatamente esse estranho número que acabaram de tomar conhecimento, que é o e levantado a x, que pode ser aproximado por 3, não é? O e, isto é aproximadamente, não fica assim tão longe de 3 levantado a x. Portanto, o seu gráfico, o gráfico de e levantado a x, volta a passar aqui em 1, e em 1 vale quanto? Ora, f de 1 é e levantado a 1. Portanto, aproximadamente 2,718. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3, e é alguns por aqui, o número E. Este aqui é o número E. Vou tentar melhorar isto. Não vou colocar o 3, vou colocar o E. O E é muito mais importante que o 3. O 3, como viram, o camarada Steve Jobs. Agora, doido, quer dizer, o Steve Jobs é doido para colocar o E. Então o E é assim tão importante? Temos pena. O E é provavelmente tão importante como o 10. Ou seja, a base, aquela coisa fantástica, maravilhosa, inventada, quem sabe, alguns pelos indianos, é o mais provável que tenham sido matemáticos indianos que tenham inventado e depois os árabes transmitiram para o Ocidente, foi a descoberta do 10, da base 10, e do 0 em particular para trabalhar na base 10. O número de Neper é provavelmente tão importante quanto em particular as máquinas utilizam pesadamente e a física por aí fora também. Aqui eu não consigo entrar com aquilo que vocês sabem, não vos consigo explicar a importância do número E. Mas se alguém tiver um familiar que tenha feito engenharia, que conheça, ou alguém tenha feito cálculo avançado e que saiba o que é derivada, o número E levantado a x, é o único cuja derivada é ele próprio. E que se é a primeira derivada, é também a segunda derivada, ou seja, todas as derivadas da função exponencial são ela mesma. É uma coisa muito estranha. Seria como se a velocidade da velocidade, que é a aceleração, fosse igual à própria velocidade. O movimento, em cada ponto, tem de velocidade o movimento e a velocidade tem de velocidade ela própria. Então, é um fantástico do ponto de vista computacional trabalhar com a função exponencial. Não é por então, mas não estou a conseguir, sinceramente, com o que vocês sabem, mesmo durante todo o ensino médio, por muito que vocês aprendam matemática, é difícil entender a importância do E. Portanto, isto é uma coisa que tem que ficar, tem que ser trabalhada agora, no vosso nível, que é o atual, sem drama. O que vocês precisam de saber, tal como sabem do π, é que isto é aproximadamente 2,718. Não vamos complicar, vamos ser eficientes. E o nível de eficiência, nesta altura do campeonato, que no vosso primeiro ano o número de Neper é 2,718, aproximadamente, e já está de bom tamanho. Gera uma exponencial? Gera. Gera porque da mesma maneira que eu podia ter definido π levantado a x, 2 levantado a x, qualquer coisa levantada a x, posso definir E levantado a x. As máquinas, em geral, quando fazem EXP, por exemplo, EXP de 5, se a máquina colocar no programa EXP de 5, ela vai fazer E levantado a 5. Quando se escreve EXP, normalmente refere-se à exponencial de base E. EXP significa exponencial. Quando não se diz nada de exponencial, a exponencial é de base E. Do ponto de vista do exponencial, e só desde o ponto de vista matemático, o E é um dos principais atores da matemática de bom nível. Então, vamos lá. Se passa aqui e passa aqui, é lógico que o gráfico é este. Não é? E temos aqui a madame f de x igual a E levantado a x. Isto é o gráfico da exponencial de base
é, não é? Exponencial de base é. É a exponencial canónica, a exponencial standard, não é? A exponencial golden standard, não é? É o golden standard. A referência das exponenciais é esta senhora, L levantada a x, chamado número de Neper. Aqui no vosso livro o IESI opta por uma outra maneira de fazer. Ele tenta explicar como é que aparece este número. Eu, se entrasse por esta explicação, preferia dizer que era 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 24, mais 1 sobre 120 e assim sucessivamente. Portanto, é uma soma infinita. O que é que eu estou aqui a escrever em baixo? Vocês também não têm... O problema é que ainda nem têm sequer conhecimentos para isto. Isto é o fatorial que está em baixo. Reparem, isto é 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial e assim sucessivamente. Mas que vocês ainda não sabem o que é fatorial, também não é grande ideia. Ok. Então, realmente, o mais interessante seria mesmo a humildade, dizendo, ok, tudo bem, daqui a um tempo vamos entender melhor e, finalmente, na faculdade, vamos entender a aplicação real desta coisa. E para nós, para já, o é 2.718 e está de bom tamanho. Beleza. Página 137, número de Neper, que é definido de outra forma. Depois tem aqui umas brincadeiras com a calculadora. Façam um favor de fazer. O gráfico, o número de Neper, o E, aparece em todo lado, é lógico. Não é por acaso que os vossos celulares têm o π e o E ao lado um do outro. E as propriedades, análise da parte final deste vídeo de hoje, vai ser a análise do gráfico da função quadrática, que não tem nada que saber, não é? É de uma simplicidade confrangedora e divide-se então em dois casos. O que é que se pode dizer do primeiro caso? Então, análise do gráfico. Como é que nós fazíamos? Recordam-se ainda como é que fazíamos a análise do gráfico? Víamos, no caso, por exemplo, da quadrática, víamos os zeros, víamos o máximo, o mínimo, onde é que ela acrescenta, onde é que ela decrescenta, o sinal. Ora, aqui não há nada que saber. Olham para a exponencial. Vamos começar pelo caso A entre 0 e 1. Gráfico, este. Ok. Zeros. Não tem. Não tem zeros. Porquê é que não tem zeros? Porque nunca corta o eixo x. Portanto, não vale a pena procurar os zeros da função exponencial que ela não tem. Máximo. Ela cresce para infinito. Deste lado. Não tem máximo. Mínimo. Também não tem. Ela quase que chega a zero, mas não chega a zero. Então, como ela nunca chega a zero, não atinge nenhum mínimo. Cai sempre. Quando vocês acham que encontraram um mínimo, andem mais um pedaço e veem que ela continua a cair. Não tem zeros, não tem máximo, não tem mínimo, não tem vértice. Então, o que é que ela tem? A única coisa que se pode dizer em relação a este gráfico é que a função é decrescente. É uma função decrescente. Isto é, se o x1 for mais pequeno do que o x2, estão a ver aqui, x1, x2, se dois números, um for mais pequeno do que o outro, x1, x2, então posso afirmar com toda a certeza que A levantado a x1 é mais pequeno do que A levantado a... A levantado a x1 é maior do que A levantado a x2. A levantado a x1 é maior do que A levantado a x2. A função é decrescente. Portanto, este é mais pequeno do que este. Imaginarem, uma coisa que... O que é decrescente? Olha, a vossa saúde, por exemplo. A saúde do ser humano é decrescente. Se você é mais novo do que outra pessoa, a sua saúde é maior do que a saúde da outra pessoa. Tendencialmente, não é? Na verdade, a saúde não segue assim uma linha. Mas isso é essa ideia meio pateta. Existe essa ideia meio pateta de que quando nascemos começamos logo a morrer, não é? É pateta essa ideia, muito pateta. Porque não é correta. Mas tudo bem, podemos, uma maneira simplificada de pensar, não vai mal ao mundo se nós dissermos isso. E, portanto, o que é uma coisa decrescente? A saúde. Significa o quê? Se um é mais pequeno do que o outro, mais novo do que o outro, a saúde é maior. Então, a inversão deste sinal. x1 mais pequeno do que x2 implica A levantado a x1 maior do que A levantado a x2. Estão a ver aqui x1, tem aqui o A levantado a x1,
e tem aqui o x2 mais pequeno, um bocadinho mais abaixo. Portanto, é uma função decrescente. Também se vê bem pelo gráfico que ela é sempre decrescente. Se vocês não saberem escrever isto, também não vai mal ao mundo. Têm que saber é que ela é decrescente. Se vai depois ter uma aplicação, vai ter uma aplicação na resolução de inequações exponenciais, que aí sim o bicho pega. Então, esta é a situação A menor do que 1. E A maior do que 1. Ora, eu vou escrever aqui função decrescente. Já agora, sinal. Ora bem, o sinal ela é sempre positiva, não é? Sempre positiva. É sempre positiva. Não passa, não tem zeros. Ao não ter zeros, não muda de sinal. Ela é sempre positiva. O que é que muda quando o A é maior do que 1? Disto tudo, o que é que vai mudar? Pensem um bocadinho. De tudo isto, o que é que muda? Isto é A levantado a x. Não muda, não tem zeros. Esta também não tem zeros. Agora aqui, em vez de ser uma função decrescente, esta passa a ser uma função crescente. Esta função é crescente, não é? Ela cresce. Vem de menos para... Vem de mais pequeno para maior. Como é que isto se escrevia com linguagem simbólica? Escrevia-se que x1 mais pequeno do que x2. Vejam, por exemplo, x1 mais pequeno do que x2. E vocês veem que f de x1 mais pequeno do que f de x2. E f de x1 é A levantado a x1 mais pequeno do que A levantado a x2. O que é que da vossa vida vocês veem... É mentira. Coisas, nas ciências humanas é quase sempre mentira tudo o que eu disser. Por isso é que é o problema de fazer ciências humanas. Mas, por exemplo, a nível do dinheiro, não é? Quanto mais jovem, se uma pessoa é mais nova que a outra, o dinheiro que tem é mais pequeno que o dinheiro que tem a outra. Mas tendencialmente também é verdade. Pessoas mais velhas têm mais dinheiro do que pessoas mais novas. Não é? Mesmo, até é típico, uma variável. Há outras coisas que eu consegui aqui imaginar, outras coisas. Então, mais fácil de entender do ponto de vista simbólico, da linguagem simbólica, o que é que significa uma função ser crescente. Se um objeto é mais pequeno do que outro, a imagem do primeiro objeto é mais pequena que a imagem do outro objeto, não é? Porque conforme avançamos, há um crescimento. Então isto é uma definição equivalente à função sempre crescente. Então não tem zeros, é uma função sempre crescente e o sinal também é sempre mais. Portanto, a única coisa que muda é mesmo de decrescente passa a crescente. O sinal também é sempre positivo, não é? Ela é sempre, aqui é positiva, está acima do eixo do x, pequenino mas positivo, e depois grande e positivo. Isto é um resumo rápido do que está aqui no final da página 138 e a página 139. Na página 140 há um conceito de translação de gráfico. Já tínhamos visto antes, e alguns alunos me perguntaram, e algumas pessoas chegaram a essa conclusão sozinhos, que se nós misturarmos coisas nestas funções, conseguimos prever o comportamento delas. Por exemplo, se eu fizer f de x igual a A levantado de x mais k, se eu somar um k, o que é que acontece? O gráfico sobe todo k unidades para cima. Então há uma translação do gráfico k unidades para cima. Então, em particular, por exemplo, se eu fizer um exemplo, f de x igual a 2 levantado a x mais 1. 2 levantado a x mais 1. Ora, passava aqui em 1, agora vai passar em 2. Vejam que f de 0, agora f de 0 é 2 levantado a 0 mais 1, 1 mais 1, 2. Mas, na verdade, todo o gráfico é empurrado. E, claro, aqui já vai tocar aqui. Não vai para 0, vai para 1. Então, é fácil de ver, então, que se vocês somarem uma constante, já não é uma função exponencial. 2 levantado a x mais 1 já não é uma função exponencial. É uma função exponencial mais uma constante. Aí, nesse caso, se fosse menos 1, caía uma unidade para baixo.
Podem pensar também numa constante a multiplicar pela exponencial. Vamos imaginar uma constante positiva. f de x igual a k a elevado a x. Então, assim, qual é o interesse de estar a multiplicar um k? Tem muita importância, porque o k normalmente, por exemplo, se for uma expansão de vírus, se for uma expansão viral, k é o número de vírus que há no momento original. Que é lógico, como é evidente, foi uma das descobertas logo que se fez em relação ao Covid, que é, a evolução do Covid depende muito da quantidade de vírus que nós recebemos na infecção original. Se nós recebermos uma grande carga viral no momento em que somos infectados pela outra pessoa, temos uma evolução muito pior do que se tivermos uma pequena carga viral. Então, se eu fizer aqui f de 0, quanto é que isto dá? Dá k vezes a elevado a 0. Ou seja, k vezes 1, ou seja, k. Então, no momento original, no f de 0, nós vamos ter k. Então, vai cortar aqui em k. Corta em k, vai para cima e vai para baixo. Toca, não é? Ela vai tocar cá em baixo também, porque quando o A for muito negativo... e então é as duas possibilidades que é analisada aqui pelo autor, porque vai ter uma grande aplicação. Sobretudo esta, f de x igual a k vezes a elevado a x, que é uma translação do gráfico. O autor tem aqui 2 levantado a x mais 2, plotado. Faz aqui o plot no GeoGebra e fica por aí. Eu acho que o autor não se mete muito mais nisto. Também não há muito para fazer. O que há para fazer em cada caso prático são exercícios e aprender. Isto aprende-se com a prática, não é? O que é que significa somar mais uma constante? Vou fazer o gráfico, isto significa não sei o quê. Estou a sacar a ideia. O que é que significa multiplicar? Por exemplo, f de x igual a 3 vezes 2 levantado a x. 3 vezes 2 levantado a x, o que vai fazer é multiplicar por 3. Em particular, em vez de passar em 1, vai passar em 3 e depois vai cair e o outro vai subir. Um pouco mais rápido do que o 2 levantado a x, porque está aqui tudo está a ser multiplicado por 3 e vai dar mais velocidade ao crescimento da função. E aqui também vai para 0, só que vai com menos velocidade, não é? Vai mais devagar para 0, porque está aqui a ser multiplicado por 3, está a ser expandido por 3. Bom, não estou muito orgulhoso desta aula, mas é o que sei fazer. É o melhor que sou capaz de fazer nesta altura do campeonato, até porque estou a ver muito mais adiante e as milhentas aplicações que vocês vão encontrar para isto no futuro, mas não vos consigo, com a linguagem do primeiro ano, não vos estou a conseguir dar a big picture, portanto, fazer-vos uma espécie de... contar-vos a história. Eu não vos consigo contar a história. É como aquela coisa, não sei se também se faz no Brasil, mas era muito comum em Portugal, que era a criança, sei lá, com 5 anos ou de 4 anos, pai, de onde é que vêm os bebés? E o pai dizia, olha, mais tarde vais entender. E aqui com a função exponencial é a mesma coisa, não é? Eu sei para que é que isto serve, mas vocês não têm ainda conhecimentos matemáticos. Alguns de vocês terão, não vou subestimar, não vou eu próprio ser preconceituoso e achar que vocês não sabem muito mais do que é normal para a vossa idade, mas em princípio o aluno normal do ensino médio não conseguiria tirar proveito das boas explicações para, por exemplo, o número de Neper e as suas aplicações. Muito bem, exercícios agora é com vocês. Exercício 17. Então aqui dá origem a muitos exercícios do Enem e por isso há uma tendência para muito palavreado. E vão ver aqui a partir do 21, 21, 22, 23, 24, 25. Não deixem de, sobretudo a pessoas que têm gosto e motivação para ir mais longe, não deixem de enfrentar estes exercícios. E vão ter as dificuldades inerentes à interpretação e a tentar transformar em exponencial toda essa linguagem. E depois o resto são estas coisas, não é? No resto são decisões que se fazem a partir do conhecimento, normalmente da forma gráfica e do comportamento da função quadrática. Fiquem bem, estudem matemática e vamos no próximo vídeo ver
equação exponencial e depois, não está aqui no IESE do IESI, mas eu tenho vontade e vou apresentar inequação exponencial. A seguir, segue-se a anti-exponencial, que tem o nome de logarítmica.